Quando pensamos em esportes de combate, com certeza é impossível não se lembrar do boxe. A nobre arte, como é chamado o boxe por muitos, é um dos esportes mais antigos da história. E apesar de desconhecida, essa história é recheada de curiosidades e transformações ao longo dos anos. Existem claras evidências de que o boxe já era praticado na ilha grega de Creta, em aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. E alguns historiadores modernos dizem que sua história pode ser ainda mais antiga, já que há indícios de seu estilo em regiões da África. Escrituras em hieróglifos que datam 4.000 anos antes de Cristo revelaram a popularidade desse estilo de esporte em diversas regiões do Egito. Com o avanço dessa civilização que hoje tanto admiramos, o esporte começou a ganhar fama na movimentada região do Mediterrâneo, o que logo resultou no aumento de sua fama e influência. Mas seja em Creta, na Grécia, ou na África, no Egito, o fato é que este esporte estava no caminho para conquistar admiradores e praticantes. Foi no ano de 688 a.C. que o boxe se tornou um dos esportes a fazerem parte das famosas Olimpíadas gregas. É claro que a luta na antiguidade não era exatamente igual ao boxe que conhecemos hoje. Naquela época, os lutadores utilizavam faixas de couro nas mãos para proteger os dedos ou para causar dano no adversário, já que o fim da luta só era dado quando um dos oponentes caísse inanimado ou admitisse a derrota. Esse estilo de luta, cara a cara, utilizando apenas as mãos protegidas por couro, se tornou muito famoso em Roma, onde os gladiadores protagonizavam combates ferozes para entreter o público e o imperador. Com a queda do Império Romano, as lutas de punho quase deixaram de existir e caíram no esquecimento por séculos e séculos. Mas esse não era o fim. Tudo leva a crer que o esporte continua a ser praticado por poucas pessoas, sendo registrados alguns eventos no século IX na Inglaterra. E foi neste mesmo país que em 1681 ocorreu a primeira luta oficial de boxe. A partir de 1698, lutas de boxe oficialmente registradas começaram a ocorrer regularmente no Teatro Real de Londres. Foi nesta cidade que o esporte começou a ficar extremamente popular, e lutadores de diversas regiões a procuravam para tentar ganhar fama e dinheiro através da luta. As regras neste período eram quase inexistentes, já que não havia luvas, não havia pesagem e tudo podia mudar de região para região. Para os lutadores, nada disso importava, e a popularidade do boxe só aumentava. Mas afinal de contas, como então surgiram as regras do boxe que conhecemos hoje em dia? Foi em 1743 que Jack Brownton escreveu o primeiro código de regras, introduzindo alguns aspectos hoje conhecidos, como a proibição de golpes abaixo da linha de cintura, o uso de golpes realizados apenas com as mãos e a melhor organização das lutas para algo diferente de uma simples briga de rua. Mais tarde, Jack Brownton viria a ser chamado de pai do boxe. Esse apelido é justificado, já que além das primeiras regras, foi com ele que as primeiras luvas para proteger as mãos e o rosto dos lutadores surgiram no esporte. Estas regras foram essenciais para elevarem o boxe para algo mais organizado. No entanto, ainda era comum arruaceiros nas lutas, estes que xingavam os adversários e com certeza não faziam jus à nobre arte. A lapidação final do boxe veio com as regras introduzidas pelo nobre inglês Marquês de Queensberry. Foi com o Marquês que regras que ainda hoje são seguidas surgiram. Os combates passariam a acontecer dentro de ringues, com cordas no formato hoje conhecido. Os lutadores seriam divididos por peso e categoria. A utilização de luvas se tornou totalmente obrigatório, assim como a utilização do protetor bucal. A divisão dos rounds de 3 minutos com 1 minuto de intervalo e a separação da plateia dos atletas selou de vez o nascimento do boxe moderno e a sua consolidação como a nobre arte. No início do século XX, o boxe já era um esporte muito conhecido e contava com muitos admiradores, assim como atletas lendários. Diversos estilos de luta, de movimentação para ataque e defesa foram surgindo junto com os nomes que hoje fazem parte do Hall da Fama do boxe. Os atletas, antes concentrados na Inglaterra, começaram a surgir de diversas regiões do globo, como Estados Unidos, Irlanda, Alemanha e Rússia. Em 1904, o boxe foi incluído nos Jogos Olímpicos de St. Louis, o que fez com que o esporte ficasse ainda mais conhecido e valorizado. Com a transmissão das lutas na TV, a nobre arte se tornou uma febre e uma arte marcial reconhecida por todos os atletas. Nascido há milhares de anos, o boxe hoje conta com organizações internacionais, milhões de fãs, inspirou a criação de filmes e personagens icônicos e continua, após tanto tempo, a inspirar através de sua rica história novos lutadores a fazerem parte do mundo do boxe. Se você